Olá, eu sou Rafael Maffei, esse é o Direito e Sociedade e hoje a gente vai se perguntar como é possível justificar o grande poder que têm os juízes de cortes constitucionais. Essa é uma questão que é muito debatida por filósofos, por cientistas políticos e por juristas. E no ano de 2018, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ofereceu a sua própria contribuição para essa discussão. Ele publicou um texto chamado Contra-Majoritário, Representativo e Iluminista, os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. Esse texto foi publicado em português e em inglês, circulou muito, é um texto muito citado, e nele o Barroso situa a ascensão das cortes constitucionais na história política recente das grandes democracias e defende o poder de tribunais como o Supremo Tribunal Federal, com diversos argumentos filosóficos. O texto do Barroso gerou muito debate, despertou muitas críticas, e uma delas veio num recente artigo que foi publicado pelos professores Thomas Bustamante, da UFMG, Emílio Maier, também da UFMG, e Evanilda de Godoy Bustamante, da Federal de Viçosa. Esse artigo se chama A Teoria da Decisão Judicial do Ministro Barroso, uma réplica filosófica. Foi publicado em inglês, o título original é em inglês, está na American Journal of Comparative Law. Na entrevista de hoje, eu vou conversar com um dos autores do texto, que é o Thomas Bustamante, professor da UFMG, e ele vai falar sobre as teorias da legitimação do poder de cortes constitucionais, a teoria específica do ministro Barroso e as objeções filosóficas que podem ser feitas a ela. O Thomas é professor associado na Universidade Federal de Minas Gerais. Antes, ele foi docente na Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, e foi professor da Federal de Juiz de Fora. Ele tem passagens como pesquisador bolsista pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, pela Universidade de Nova York, a NYU, sempre com apoio de agências nacionais importantes, como a FAPEMIG, o CNPq, e de agências internacionais também, como a Fulbright. É um dos grandes filósofos de direito que a gente tem no Brasil hoje e, acima de tudo, é um amigo muito querido, e eu fico muito feliz de estar aqui com você, Thomas. Thomas, vamos lá. Vamos começar falando, então, sobre esse poder que cortes constitucionais têm. Esse é um poder que é muito debatido filosoficamente, a gente um pouco dá de barato isso, né? Porque quando a gente nasceu já tinha Supremo, quando a gente se deu conta de que a gente ia virar jurista, já tinha a Constituição de 88, o Supremo com esses poderes todos, e a gente acha um pouco que o mundo é assim, mas o mundo não é assim, né? Isso é uma coisa que foi construída e continua sendo muito debatida. Qual que é a discussão que existe sobre a legitimação para a atuação de cortes constitucionais, desse grande poder que essas cortes têm? Veja, eu acho que você tem uma discussão persistente na teoria política, né, na ciência política e na filosofia do direito, sobre se a gente pode deixar essas questões, que são algumas das mais controvertidas, né, nas mãos de uma corte constitucional. Né? E você tem vários argumentos, alguns argumentos pragmáticos e alguns argumentos de princípio, alguns argumentos morais mais ambiciosos. O mais robusto desses argumentos, na minha opinião, é aquele que diz que não existe uma capacidade superior dos juízes, né? Não existe nada que indique que os juízes, ao tratar de grandes questões políticas e morais controversas, que eles atuem de uma maneira diferente do que as outras pessoas iriam atuar. Né? Ou seja, é difícil imaginar que a gente devesse deixar essa questão para um número tão pequeno de pessoas, né? E para como é que eu posso dizer? Né? E imaginar que a gente vai tá protegido contra as influências do poder econômico, ou as influências do poder político, as influências de vários setores da sociedade que só pelo fato das questões estarem nas mãos dos juízes. Então, um dos argumentos que me chama muita atenção é o argumento do Waldron, que diz que numa sociedade em que o ethos, né, do Estado de Direito, ele está suficientemente sedimentado, as pessoas, ordinariamente, os cidadãos, de modo geral, eles têm o direito a formular um juízo sobre os seus próprios direitos, entende? O argumento dele é um argumento de que seria aristocrática a pretensão de deixar essas questões nas mãos do Poder Judiciário.
Mas eu acho que a gente podia, no contexto específico do que está acontecendo aqui no Brasil, abstrair um pouco esse argumento geral e sobre a natureza dos direitos e a necessidade de, em uma democracia, as pessoas terem o poder de participar das discussões que dizem respeito aos seus direitos, que é um argumento importante do ponto de vista filosófico, mas talvez pensar numa perspectiva mais concreta, entende? Um argumento que o professor Conrado aí da USP sempre coloca também, e que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: olha, a gente tem que pensar numa realidade prática. Hoje as cortes estão aí. Dificilmente a gente vai pensar num modelo político melhor do que o que a gente tem, onde não haja uma corte constitucional. A gente pode mexer nas competências delas ou pensar em mudar algumas atribuições delas, mas dificilmente a gente vai conseguir, num nível muito abstrato, um desenho melhor do que esse. Então, as cortes estão aí, a gente tem que pensar em como elas funcionam bem. Como é que eu vejo esse argumento do Conrado se conectando com o argumento geral e abstrato do Waldron? É que eu acho que um impacta no outro, entende? Eu acho que é sempre valioso a gente ter aquele pé atrás com as cortes, sabe? O argumento do Waldron serve para nos provar que as cortes também podem estar erradas e que não há nada de especial nos indivíduos que a compõem, não há nada de absolutamente diferenciado no tipo de argumento e no tipo de reflexão que se constrói ali numa corte, que os protege contra o erro, entende? Eu acho que essa discussão impacta em questões mais concretas, como as que a gente vai trabalhar hoje, como as que o Barroso trabalhou no texto dele, né? Que é a discussão sobre o papel das cortes, né? E os riscos de uma corte decidir com base em considerações baseadas em preconceitos, às vezes até de classe social, né? Às vezes, ou com base em considerações políticas que não são compartilhadas por todos, ou com base até em interesses nem sempre republicanos, esse risco sempre vai existir. E eu acho que na hora da gente construir uma boa teoria sobre o papel das cortes e a argumentação das cortes, a maneira como as cortes devem agir e se posicionar numa democracia, a gente tem que tomar em conta essas advertências sobre a falibilidade. Uma boa teoria do direito tem que ter mecanismos para explicar quando que uma corte erra. Se ela não tiver isso, ela não vai poder ser uma boa teoria do direito. Entende? Entendo, claro. E o texto do Barroso é um texto que parece mais empolgado em justificar o poder das cortes a partir do seu potencial de acerto do que em assumir a possibilidade de erro, né? Vamos entrar, então, no texto do Barroso. Como é que o Barroso, naquele texto dele, justifica o poder que cortes como o Supremo têm? Bom, sua primeira observação antes da sua pergunta. Na verdade, há um texto muito interessante do Diego Arguelles, chamado O Supremo que Não Erra, que é um texto até anterior a esse, mas que ele comenta um outro texto do Barroso, um pouco mais antigo, em que ele sustenta algo parecido, entende? Então, exatamente, talvez seja essa a objeção mais forte ao texto do Barroso, seja que ele tem uma visão excessivamente otimista do papel das cortes, e ele conseguiu construir uma teoria que deixa a corte meio que protegida como erro. É uma teoria que não consegue explicar a possibilidade de uma corte constitucional errar. E por que isso? Aí agora a gente já pode entrar na sua pergunta propriamente dita. Os argumentos do Barroso são relativamente simples, entende? Ele vai dizer o seguinte: no mundo de hoje, você não pode mais negar que as cortes têm um papel a decidir e que elas criam direito. É muito importante essa ideia de que, na visão dele, as cortes criam direito. Entende? Ele vai questionar, por exemplo, um argumento do Kelsen de que as cortes seriam legisladores negativos. O Kelsen também acredita que os juízes criam direito, mas para o Kelsen os juízes criam normas individuais, né? Não normas gerais, não normas no nível mais elevado de abstração. E o Kelsen coloca um problema, ele diz, olha, já que os juízes
para serem juízes, não podem criar normas gerais, o papel de uma Corte Constitucional tem que ser o papel de um legislador negativo. Por que negativo? Porque o papel da Corte seria apenas declarar inconstitucionais as leis que foram criadas. Então, a ideia desse argumento do Kelsen do legislador negativo é que, olha, a Corte Constitucional, pelo menos no modelo que ele concebeu, né, o modelo de controle concentrado de constitucionalidade, ela não examina casos concretos. Então, ela não faz esse processo de criação do direito através da individualização ou da concretização de normas. Ela faz uma coisa diferente. Ela tem o poder de dizer não para as leis que foram criadas pelo legislador quando elas violarem alguma norma de hierarquia superior. Então, nesse sentido, que o Kelsen dizia que a Corte é um legislador negativo, ela tem o poder de dizer não às leis. Então, ela faz uma norma que atua no sentido contrário, né? E elimina do sistema aquela lei que contrariou a Constituição. O Barroso acredita que isso é um grave formalismo e uma visão equivocada, porque ele acredita que cabe aos juízes criar direito, criar também normas gerais, né? A partir de uma aplicação direta de princípios da Constituição e a partir de ordens que se dá diretamente ao poder público quando ele for omisso em realizar determinado fim constitucional. Então, o argumento do Barroso começa com essas duas ideias, de que o Kelsen está errado quando ele sustenta que teria uma função negativa, porque para o Barroso a função seria positiva. E essa ideia de que o juiz cria direito, mas ele cria também normas gerais, como seja suprindo as omissões dos demais poderes, ou seja, como eu falei anteriormente, aplicando diretamente princípios que estão na Constituição, né? Diante dessa visão, ele vai dizer que a Corte ela tem três papéis. Tá? Ele até começa justificando esses três papéis, dizendo que a gente tem que diferenciar o ativismo judicial de uma judicialização. Ele diz que a judicialização ela acontece não por causa das cortes, mas por causa do desenho institucional que nós adotamos, que deu amplas competências para a corte, e por parte da ação dos próprios partidos e participantes da comunidade política, que eles invocam as cortes, chamam as cortes o tempo inteiro, tendo em vista esse conjunto de competências que ela tem. Então, a judicialização, ele diz que é um fenômeno natural e é um fenômeno que não tem nada a ver com o papel das cortes, na visão do Barroso. Ele sustenta, porém, que o ativismo judicial tem. Que o ativismo na visão que ele defende, é uma postura mais proativa da corte e uma postura que não se furta a expandir a competência das cortes, a fazer uma leitura da Constituição que torne essas competências o mais expansivas possíveis para poder realizar essas três funções que eu vou dizer agora. A primeira seria uma função contramajoritária, de proteger as minorias contra decisões ocasionais da maioria que venham contra a Constituição. A segunda seria uma função representativa e a terceira seria uma função iluminista. Eu vou começar pela função representativa, porque eu acho que aqui tem algo de bastante algo bastante peculiar no pensamento jurídico do Barroso e algo que atraiu a nossa atenção de maneira bastante preocupante no artigo, sabe? Tem umas 15 páginas para discutir essa questão do caráter representativo. O que o Barroso entende por caráter representativo, né? Ele toma emprestado uma ideia do Robert Alex, que é a ideia de representação argumentativa. Tá? Mas o Alex dizia que há dois tipos de representação. Uma representação eletiva, né? E a outra representativa. Mas o Alex dizia que essa representação argumentativa se daria por uma capacidade que o Alex acreditava que as cortes tinham de dar decisões objetivamente corretas e demonstrar a correção objetiva dessas decisões para os seus jurisdicionados. Entende? O Barroso ele expande essa ideia. E o Barroso ele faz uma leitura que eu chamo de psicologizante dessa ideia. E o Barroso, isso ele herda de uma tradição que vem dos Estados Unidos, que se chama realismo jurídico, né?
que acredita, que valoriza muito essa ideia de que o direito ele só se materializa a partir da aplicação prática do juiz, mas essa é uma aplicação que não necessariamente se coloca como uma aplicação de normas, mas uma aplicação baseada em insight. Então, há uma confiança excessiva na ideia de intuições, na ideia de sentimentos, né? Nessa ideia de que nós podemos ter uma percepção do conteúdo dos princípios e aplicar essa percepção. O Barroso ele já trabalhava em textos anteriores com uma ideia parecida, que é uma ideia de imaginação institucional, entende? É como se fosse uma engenharia social. A ideia de que eu tenho um projeto de Brasil aqui, eu tenho um projeto político e eu confio nas minhas intuições para, contra decisões equivocadas do legislativo ou do executivo, eu quis dizer, né? Ou de outros poderes, para implantar esse projeto. É um projeto que ele acredita que vai ter, inclusive, ressonância na sociedade. E aí ele se apropria de algumas categorias que já são conhecidas no direito constitucional e que, às vezes, foram internalizadas aqui no Brasil de uma maneira não muito crítica, categorias como, por exemplo, a vontade de constituição, que aparece no Conrad Hess, né? Ou categorias como, até o Habermas usa algo que não é bem isso, mas que pode ser interpretado num sentido parecido, de um patriotismo constitucional, né? E você vê muito essas ideias em outros autores americanos também, principalmente de Yale, Jack Balkin. Você vê muito essa ideia de um sentimento constitucional, de uma fidelidade a uma determinada vontade política que era considerada especialmente valiosa. O Barroso compra essa ideia e ele compra também um diagnóstico da sociedade brasileira que é bastante cético em relação a normas. Ele vê a nossa história constitucional como uma história de fracassos sucessivos, porque faltou exatamente esse sentimento, essa vontade, entende? Essa vontade que ele chama de sentimento social. Então, ele diz que o juiz exerce uma função representativa, o que já é um pouco perigoso do ponto de vista político, mas ele diz mais. Ele diz que o juiz exerce uma função representativa quando ele capta esse sentimento social e traz esse sentimento social para dentro das suas decisões. E, obviamente, isso ficou muito materializado na postura do Barroso em relação à Lava Jato. Como ele acreditava que havia um sentimento social anticorrupção, havia uma espécie de consenso de que nós precisávamos de uma nova ordem. Ele usa essa palavra, nova ordem. Isso tem a ver com essa ideia de imaginação social, de engenharia social. E ele acredita que isso tem que ser essa percepção intuitiva, ela tem que se traduzir em termos de ação, e por isso o ativismo judicial. Então, um dos argumentos que a gente sustentou é que essa ideia contrapõe elites e juízes. Os juízes são contra as elites políticas. E contrapõe também a ideia de um formalismo ou um Estado de Direito como sendo aquele Estado baseado em normas claras, públicas, prospectivas, gerais, né? Contrapõe isso com uma outra ideia, que é a ideia do sentimento social e da representação. Então, ele vai se colocar como alguém que está atuando a favor desse sentimento social contra as elites. Eu ia te perguntar algo um pouco nesse sentido. Esse argumento precisa vir acompanhado de um diagnóstico muito crítico em relação ao desempenho das instâncias propriamente representativas, né? Porque é como se ele dissesse, olha, não só juízes também representam e podem agir com base no mandato de representação, como, na verdade, em muitos casos, por exemplo, em temas ligados à corrupção política, juízes vão representar melhor a vontade da população do que as instâncias que deveriam ser as instâncias representativas como o Congresso, porque os juízes estão
intocados por uma espécie de mácula da corrupção política e da disfuncionalidade do legislativo, que não existe no judiciário. E aí fica menos uma coisa de, olha, é uma propriedade única, intelectual ou interpretativa que o juiz tem, e mais o fato de que o juiz não está no pântano da sujeira, que faz com que a genuína representação seja impossível, e que aquilo que o povo poderia esperar das instituições políticas, ele nunca vai conseguir, pelo menos não nesses temas, obter do Congresso, ele só vai conseguir obter do Judiciário, como se a gente estivesse numa comunhão moral com o povo, a gente, os juízes, né? Sim, isso é um argumento que a gente aborda também no texto. Eu acho que a minha resposta foi muito, talvez, presa ao papel, ao argumento que a gente colocou no texto, porque eu acho que esse ponto que você falou, talvez eu fosse chegar lá, porque ele aparece num outro ponto do nosso artigo, né? Mas só para concluir, o diagnóstico que nós alcançamos sobre esse tipo sobre essa ideia de representação argumentativa é de que isso é uma espécie de populismo, um populismo não mais no executivo, mas no próprio judiciário, né? Porque contrapõe essa ideia de uma elite a um sentimento que você consegue capturar diretamente do povo. Eu acho que essa ideia que você trouxe de que há uma desconfiança do legislativo, ela aparece muito no texto do Barroso, né, quando ele começa a dizer por que o juiz tem essa capacidade de empurrar a história, por que os juízes têm que ser iluministas. Essa ideia sempre me pareceu muito obscura, e só quando você olha para alguns detalhes você consegue enxergar o que ele está querendo dizer com isso. Eu acho meio mística essa ideia, né, de juiz iluminista, do juiz que empurra a história, do juiz que capta uma espécie de racionalidade imanente e traz para dentro da prática política de uma nação, né? Eu acho que ela pode ser interpretada em dois sentidos. Num dos sentidos, você tem exatamente isso que você falou, uma superioridade moral do judiciário em relação ao legislativo. E no outro sentido, que é um sentido ainda mais misterioso, é uma concepção de autoridade que atribui a autoridade a uma ideia, a um idealismo extremo que atribui a autoridade à razão em si, né? Que vai ser captada pelos sábios, pelos intelectuais como ele. Desculpe a franqueza, mas tem uma pretensão aristocrática aqui, né? E a gente pode falar das duas separadamente, porque eu acho que talvez a mais grave do ponto de vista das consequências políticas seja essa primeira que você ressaltou, de que você tem uma superioridade moral do judiciário. De onde viria essa superioridade no argumento do Barroso? Eu acho que tem uma certa ideologia da meritocracia ali também, entende? Em alguns momentos ele coloca o juiz passa no concurso público, então o juiz está mais preparado porque ele não tem que fazer campanha política. Eu acho que tem algo, além desse meritocracia, que obviamente talvez não valha para o Supremo, né? Mas eu acho que o Barroso ele tem essa crença de que os juízes que estão no Supremo eles chegam lá pelos seus méritos, pelas suas habilidades que são reconhecidas como uma espécie de aclamação do poder, né? Não porque ele acredita que ele está lá, não porque ele fez política, mas porque o saber foi reconhecido, né? E acho que, além disso, tem outras coisas que ele sempre critica o legislativo. Ele diz que o legislativo tem que fazer compromissos, o legislativo tem que custear a sua campanha política, e parece que tem um discurso muito ressentido contra o papel do dinheiro na política, né? E uma desconfiança
de certos compromissos que o Poder Legislativo faz. Então, existe ali a afirmação explícita de que se justifica esse ato dos juízes empurrarem a história, em parte porque os juízes têm uma certa capacidade especial de perceber esses princípios, entende? Eu insisto um pouco no psicologismo, porque isso evidencia um elemento meio misterioso em tudo isso, sabe? Eles têm uma espécie de sabedoria prática não tão refletida, mas que torna eles mais legítimos do que o legislativo. No fundo, você tem uma desconfiança grave, que não é só do Barroso, mas é uma marca, talvez, de um certo pragmatismo político exagerado. Você vê na filosofia política, não tanto na filosofia política, mas na ciência política nos Estados Unidos, você vê isso bastante. Existe uma nomenclatura até que eles utilizaram lá, né? Epistocracia, para substituir a democracia, e eles querem, que no fundo nada mais é do que uma recalchutagem de uma aristocracia mesmo, né? Então, essa ideia de epistocracia vai ser o governo dos sábios, e ele acredita que o judiciário tem um pouco disso, ele tem capacidades não só intelectuais, mas capacidades operacionais de enfrentar problemas espinhosos que o legislador não enfrenta com medo de não se reeleger. Entende? Eu acho isso muito Thomas, perigoso. Acho que tem duas correntes possíveis aqui, né? Uma é você dizer o seguinte: olha, se você tivesse um ambiente impoluto de deliberação política genuína, a gente poderia até confiar que a representação viria com qualidade, com correspondência àquilo que é a vontade dos representados. Mas como a gente tem um ambiente que é profundamente poluto e corrompido, a gente não tem, portanto, condição de confiar no que venha dali. E existe uma outra tradição, que talvez seja mais radical ainda, que é de virar e falar, olha, qualquer instância de interação e embate político, de conflito, de disputa, onde as pessoas têm ali paixões e têm sentimentos muito fortes sobre as coisas, independentemente de não ter sacanagem, esse ambiente é um ambiente que torna a qualidade das decisões pior, porque as pessoas estão ali movidas por paixões, por ressentimentos, por ruído, barulho, no sentido, né, de interferência, de poluição na argumentação. Então, as grandes verdades morais não precisam disso e, às vezes, são até atrapalhadas por isso. E se eu consigo, então, ter um outro ambiente, que é um ambiente onde as pessoas não só não estarão corrompidas pela sujeira da política tal qual a gente conhece, ou pelas injustiças que fazem com que as pessoas mais ricas e os grandes grupos econômicos e as pessoas que vêm de posições de privilégio social tenham mais chance de se fazer representar. Mas também que seja um ambiente protegido e isolado de toda essa barulheira da política, a gente pode confiar que ali as deliberações serão deliberações melhores, o que envolve uma série de coisas, né? Inclusive que a gente tem que saber se o pressuposto de que o mundo dos juízes é esse mundo insulado, protegido e alheio e imune às grandes pressões, é um pressuposto verdadeiro, né? Hoje em dia, tenho muitas dúvidas de que ele seja, né? Não, estou completamente carcomido, né? Aliás, tem horas que você vê decisões mais técnicas no legislativo do que no judiciário. Eu acho que a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: tem um pouco de tudo isso no Barroso, mas tem outras coisas também. Assim, uma das coisas que torna tão difícil a gente interpretar o pensamento dele é porque é um dos autores mais ecléticos que eu conheço, entende?
ele joga o Kant, do jeito que você falou, mas ele joga o Kelsen, no seguinte, ele joga o Raz, depois ele joga o Dworkin, depois ele joga a retórica do Perelman lá, depois ele joga o Mark Tushnet, depois ele joga os americanos que ele acabou de ler, depois ele joga o Common Law, depois ele... Então, você acaba tendo uma ausência de preocupação com uma doutrina que você sabe quais são os fundamentos dela, entende? Existe essa ideia que você relatou aqui de uma superioridade moral do legislativo, do judiciário, porque ele não está carcomido pela política, porque interesses de grupos não penetram no judiciário, né? Uma crença estranha, né? Essa no Brasil de hoje. Mas existe também um messianismo moral místico que, de certa maneira, encontra uma ressonância até em certas ideologias evangélicas aqui no Brasil, das religiões, entende? Existe essa... Se você for fazer existe um puritanismo também ali, sabe? E uma superioridade moral que tem que ser, e mais, uma superioridade moral que tem que ser imposta, entende? A ideia de que nós temos que limpar o judiciário, o poder, o legislativo. Nós temos que limpar a presidência da República, nós temos que trazer as pessoas de bem. Então, existe um ponto que não é tão enfatizado hoje, mas que foi enfatizado em 2017, 2016, ali no momento em que estavam sendo feitas as principais condenações da Lava Jato. O Barroso surfou nessa história do homem de bem, sabe? Havia até uma espécie hoje o Barroso e o bolsonarismo estão em caminhos contrários, e se o Bolsonaro conseguisse implantar uma ditadura aqui no Brasil, o primeiro a ser caçado ia ser o Barroso, talvez o Alexandre de Moraes viesse antes, mas os dois na mesma canetada. Mas num determinado momento, num primeiro momento, eles surfaram juntos da mesma forma que o bolsonarismo surfou junto com a Lava Jato. Não existe jurista mais comprometido com a Lava Jato do que o Luiz Roberto Barroso. Talvez os únicos que fossem tão comprometidos quanto ele eram o Moro e o Dallagnol, mas os dois já perderam a caneta que eles têm, agora viraram políticos. Dentre eles, assim, e a melhor maneira de você ver isso, e eu faço questão, não nesse artigo, porque esse artigo é muito civilizado, ele foi publicado no American Journal of Comparative Law e foi bastante, não vou dizer censurado, mas revisado pelo. Tem um outro artigo que eu escrevi para um livro do Zé Emílio Omati, da PUC Minas. Ele organizou um livro chamado Dworkin e o Pensamento Brasileiro. Lá eu escrevi um artigo chamado A Triste História do Juiz que Achava que Era Hércules. É um artigo em que eu comparo o Dworkin e o Barroso. Nesse artigo, eu cito trechos dos votos do Barroso no caso da condição coercitiva. Eu cito o artigo que o Barroso escreveu no dia 29 de dezembro de 2018, o último dia útil antes da posse do Bolsonaro, e você vê uma agenda, essa retórica do homem de bem, do patriotismo, de que nós vamos limpar, de que é um novo tempo, isso tudo aparece no Barroso, aparece muito forte, muito marcado, entende? Então, eu não sei tanto se é uma coisa kantiana, eu acho que você atribuiu muito verniz, porque eu acho que é uma coisa menos, sabe? É uma coisa mais... mais messiânica mesmo, sabe? E você vê isso, e a melhor maneira da gente perceber isso é perceber o que acontece. Eu não consigo ler esses artigos do Barroso separado da prática dele como juiz, sabe? Você tem alguns autores que você consegue separar muito claramente o que é uma pessoa como juiz e uma pessoa como teórico. No caso do Barroso, é impossível fazer essa separação. Ele está apresentando para o público acadêmico uma justificação do que ele faz como juiz o tempo inteiro. Tá? Essa coerência. E outra coisa, o Barroso, apesar de eu ter criticado muito ele aqui, mas eu vou dizer, é um dos pensadores mais honestos que eu conheço, no sentido de que ele vai aplicar exatamente aquilo que ele está dizendo ali. Talvez isso torne até mais perigoso, mas é muito fácil prever como o Barroso vai decidir.
sabe? E por que eu estou falando do Barroso? O Barroso pode parecer uma coisa meio pessoal, mas não é não. É porque tem uma espécie de role model aqui, sabe? Uma espécie de exemplo para os outros juízes. Os outros juízes todos querem ser iguais a ele. Eu acho que é disparado o juiz mais citado. Aquele estudo teve um estudo recente que eu esqueci a fonte, mas que eu cito num outro artigo, acho que nesse mesmo artigo, que mostra isso, que é o autor vivo mais citado, disparado pelos juízes. Quando eu fui aluno do Barroso em 2001, 2002, desculpa, janeiro de 2002, na UERJ, eu fazia pós-graduação lá. Era uma sala lotadíssima, tá? Era eu, uns 2 ou 3 caras, dentre eles o Cláudio Souza Neto, que todos os outros eram juízes. Todos eles juízes. Quer dizer, nessa época o Barroso nem sonhava em pleitear uma vaga no Supremo. Ele não tinha nem feito ainda a defesa do Batiste, entende? Isso era muito fora do radar dele. E ele já tinha uma influência enorme sobre os juízes, né? Então, eu acho que talvez ele mereça ser o canhão de luz em cima dele, porque esse é o tipo de argumento, o argumento do Barroso, é um argumento que muitos teóricos respeitam, os americanos respeitam, tanto é que se você pegar só as publicações e os lugares que ele é convidado para falar, as revistas que ele é convidado para publicar, o Barroso, disparado no Brasil, ele tem muito mais assento nas discussões nos Estados Unidos do que qualquer outro teórico no Brasil, sabe? Ele tem uma visibilidade, um reconhecimento. Então, de certa maneira, isso justifica um pouco eu escolher ele como alvo. Eu não estou dizendo que pensar o Fux é pior, é menos pragmatista, é menos misterioso, é menos messiânico. Não é, eu não acho que seja. Mas eu acho que tem essa visão do exemplo, que o Barroso faz isso muito bem. Ele é percebido como um modelo a ser adotado. Só que é um modelo que, na minha visão, destrói o Estado de Direito. Inclusive, se você for pega questões bastante concretas, assim, sabe? O Barroso, quando ele tem uma ideia, não existe nenhuma norma que faça ele mudar de posição. Eu vou dar um exemplo. Tem uma norma na Constituição, mas que é a coisa mais explícita que pode acontecer. Uma norma que diz que para você ser candidato a qualquer coisa, você tem que ter um partido político. Essa norma assim está desenhada na Constituição, sabe? Está assim escrita. Eu não vou lembrar a norma, o texto de cabeça, mas assim a norma está lá. E o que o Barroso faz? Ele chama uma audiência pública no Supremo para ouvir um monte de gente falar por que tem que ter candidatura avulsa. Veja, às vezes você colocar uma questão numa mesa de discussão já está proibido. O juiz tem que fazer isso. E aí vem o Mark Tushant aqui no Brasil, faz uma não, mas é porque o Brasil tem um sistema muito interessante e mais legítimo do que o americano, porque tem audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Poxa, não é. Olha só como é que está deturpado tudo isso, entende? Como é que o Barroso está convencendo todo mundo, até o Mark Tushant, sabe? Então, eu tenho muito medo desse tipo de coisa, porque eu acho que, eu não vou dizer que foi isso, mas assim, isso desempenhou, sim, um papel para o advento do bolsonarismo, que depois o Barroso combateu até com mais coragem do que a maioria dos juízes, isso precisa ser dito, com mais coragem, mais rigor e mais hombridade do que quase todos os outros, ele combateu quando foi preciso, tá? Mas essa ideia de você ver, primeiro, o professor de direito constitucional como uma espécie de intelectual que tem que mudar o mundo e que tem uma espécie de superioridade moral, e o juiz com essa mesma carapuça, com esse mesmo autorretrato, e como se não tivesse nenhum problema dele ser as duas coisas ao mesmo tempo, isso é um grave erro, e eu estou tentando explicar isso para ele há muitos anos e não consigo, e outras pessoas também tentaram e nunca vão conseguir. Acho que tem uma outra questão, Thomas, que acho que onde isso apareceu muito claramente também, que foi a da prisão após segunda instância, né? Que existe assim, uma série de razões pelas quais você pode criticar a opção que a Constituição fez, mas que a Constituição fez a opção de guardar a prisão a título de culpa para o trânsito em julgado.
É uma coisa muito inequívoca. E o Barroso não só, né, atuou lá nos seus votos, como se engajou numa campanha pública de convencimento da opinião pública de que aquela interpretação que invertia a jurisprudência que o tribunal vinha consolidando para acomodar tudo que havia antes, né, a Constituição de 88, precisava ser alterada, porque, afinal das contas, em quase nenhum país do mundo é assim, porque, afinal das contas, os recursos especiais têm pouco êxito, né? Como se alguém algum dia tivesse cogitado a possibilidade de que a existência ou não de efeito suspensivo em um recurso depende da probabilidade de êxito do recurso, né? Como é possível, né? Isso não é apelação também, apelação criminal também tem muito menos êxito, né, do que fracasso. Alguém vai sustentar né? Da onde vem? A norma está ali, claro. Puxa, gostaria que fosse diferente. Pode até ser, gostaria. O ministro Peluso, quando foi presidente do Supremo, gostaria que fosse diferente e tentou fazer uma emenda constitucional para que a prisão fosse possível a partir da segunda instância, mas reconheceu que seria necessário mudar a Constituição para isso, independentemente dele achar que aquela era a melhor posição, o melhor desenho. E o Barroso não, ele entrou numa campanha de convencimento público de que a Constituição não dizia o que ela diz. Então, me lembrou muito o seu exemplo de, às vezes, sim, né, contra a norma clara, essa vontade iluminada prevalece. E uma militância, né? Eu lembro que uma vez eu dei uma aula, não sei aonde, era no exterior. Acho que era para um público inglês, que eu peguei a citação de um juiz inglês, e ele dizia o seguinte: olha, o que eu vou falar agora, esse juízo que eu vou fazer aqui, não pode ser tratado como precedente, porque eu estou expressando aqui um argumento que não foi exaustivamente discutido pelas partes nesse processo. Então, eles me deram os argumentos A, B, C, D, eu estou decidindo com base no E. Então, por isso, existe uma regra no Common Law que diz isso, né? Se o juiz vem com um argumento que é dele, mas que não foi exaustivamente discutido pelas outras instâncias, isso não tem força de precedente na Inglaterra. E ele fala isso, ele diz: olha, eu estou expressando essa visão aqui, mas não tomem isso como autoritativo. E o Barroso, contrapondo-se a essa ideia, tem aquela palestra que ele foi dar lá em Londres, no Brasil, não sei das quantas, na época que o Temer era ministro ainda, era presidente ainda. Ele foi lá e ele fez deu uma entrevista, e aí ele devia estar todo empolgado, foi uma entrevista que várias coisas saíram ali, né? Mas ele deu uma entrevista e disse que ele, como cidadão, era um entusiasta de reduzir, de acabar com o foro privilegiado, que tinha que acabar isso de qualquer maneira. E ele fala: o ideal seria que fosse por emenda constitucional, mas, se não for, dá para a gente fazer por interpretação. A história está emperrada, a gente tem que empurrar. Veja, quando ele fala isso, depois ele volta e o Supremo Tribunal reinterpreta completamente a noção do foro privilegiado para excluir todos os deputados e senadores, excluir todo mundo, com base numa canetada, assim, sabe? E repara como como tem um potencial conflito entre o ativista e o juiz, sabe? Ali não era nem um juiz ativista, era um ativista político que depois foi julgar. A mesma coisa aconteceu na reforma trabalhista. E esse ativismo, ele tem que ser feito com muita moderação, sabe? Todos nós temos as nossas inclinações políticas, as nossas indignações, mas a gente, exatamente porque a gente tem consciência também da nossa falibilidade. E eu acho que o Barroso ele internalizou essa ideia de imaginação social que eu falava no começo da entrevista, ele internalizou isso na prática judicial, ele perdeu a noção da própria falibilidade. Naquela discussão da reforma trabalhista, a reforma trabalhista foi aprovada no primeiro turno, na Câmara, a reforma trabalhista do Temer. Foi aprovada no primeiro turno. O Barroso foi dar uma palestra nessa mesma coisa lá em Londres,
Entre a aprovação da reforma trabalhista na Câmara, tinha sido aprovada na Câmara. Aí teve a palestra do Barroso, depois teve a do Senado. Na palestra do Barroso, ele falou que o Brasil tem 98% de todas as ações trabalhistas do mundo. E ele colocou assim, isso é um fato, vamos trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas. Fim de estação. Ele voltou no relatório da comissão no Senado, está escrito que o Brasil tem 98% das ações trabalhistas do mundo e a fonte é a palestra do Barroso. Depois voltou e quem foi julgar? Quem foi o relator do processo? O Barroso. O que o Barroso falou? Que o Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas e ele ainda fez uma inferência absurda de que a gente tem que diminuir o número de ações trabalhistas para diminuir o custo do judiciário. Sabe, são coisas, assim, é uma despreocupação com um dado empírico, isso é um outro elemento que aparece, da mesma maneira como você falou, olha, o texto da Constituição está dizendo claramente a prisão só depois do trânsito em julgado, mas o texto não exerce nenhuma resistência, sabe? O texto é incapaz de usar uma linguagem do Schauer aqui, né? De levar qualquer tipo de experiência recalcitrante em relação por causa do intérprete. O intérprete nunca muda o que ele pensa por causa do texto. Isso aparece na norma constitucional, na regra que está positivada, explícita ali, mas isso aparece também no fato empírico, bruto. Ele não checou para ver qual era o número de ações trabalhistas que tinha nos Estados Unidos, ou que tinha na Alemanha, ou que tinha no resto, na Índia, imagina, o país mais populoso do mundo, quantas ações trabalhistas tem lá. Ele não fez isso, ele confiou no que ele viu o empresário falar, no cara que... E parece que ele tem uma espécie de pré-compreensão, de disposição social para entender as coisas, que é muito coincidente com uma dessas elites, né? Tipo assim, parece que ele gosta de se sentir no meio dos banqueiros lá, parece que vai se sentir mais... E uma ingenuidade impressionante, sabe? Que eu acho que precisa ser dito, e precisa ser dito com o nome e o CPF, entende? Precisa ser dito com o nome e o CPF, porque isso foi uma das razões pelas quais se viabilizou uma ideologia tão hostil e contrária ao Estado de Direito aqui no Brasil. Inclusive no Judiciário, inclusive no Ministério Público, inclusive nas faculdades de Direito. Na FMG teve um professor agora que disse que não vai dar aula porque tem a norma proibindo máscara. Não entra na faculdade, fica... Sabe? Isso está impregnado numa cultura jurídica que precisa ser desconstituída, que precisa ser colocada em evidência. Eu não sei se eu fugi do assunto. Mas... Não, imagina. Ô, Thomas, deixa eu te fazer, então, para também a gente fazer talvez um esclarecimento que seja importante. Eu fico imaginando que se a gente for pegar o argumento do Barroso e colocar o argumento do Barroso à sua melhor luz, talvez ele pudesse dizer o seguinte para a gente: olha, quando na década de 50 a Suprema Corte americana começou a atuar contra a segregação, contra o racismo, contra a restrição ao direito de voto da população negra, nem o texto da Constituição, nem a prática política recente dos Estados Unidos enxergavam aquele direito, né, a convivência integrada, ou a ampliação da possibilidade efetiva de voto, como passou a ser imposto pela Suprema Corte a partir, né, da Corte Warren. Não estava no texto da Constituição, pelo menos ninguém enxergava até ali no texto da Constituição. No texto da Constituição, as pessoas enxergavam o separate but equal, né, a despeito da 14ª emenda. Qual que por que razão, não sei se você acredita que as decisões da Suprema Corte americanas em casos como Brown, por exemplo, são decisões legitimadas e acertadas, mas qual que é a diferença disso, né, ou casamento homoafetivo, para pegar decisões mais recentes aqui que a gente teve também no caso brasileiro. Existe diferença entre isso e
candidatura avulsa ou prisão em segunda instância, essas coisas nas quais a gente, né, não enxerga um amparo na Constituição. Qual que é a diferença do ativismo no caso de Brown versus Board of Education, em outros casos nos quais a doutrina parece mais arriscada? Tem tantas questões que passaram na minha cabeça quando você fez essa pergunta que se faltar alguma na minha resposta, você me lembra, tá? A primeira coisa que eu quero dizer é que, em matéria de liberdades individuais, o Barroso vai bem, sabe? Normalmente ele acerta. Nós vimos algumas decisões que ele tomou em matéria de liberdades individuais foram absolutamente cruciais para a manutenção da democracia brasileira nos últimos anos. Aquela questão da liberdade acadêmica, lá, quando na época da eleição, né, em que eles mandaram prender o diretor da Faculdade de Direito da UF, no Rio de Janeiro, e todas as outras faculdades grandes do Brasil puseram uma placa lá, né, antifascista, pela democracia, uma coisa assim, e caracterizando isso como os juízes de primeira instância bolsonaristas, caracterizando isso como uma propaganda eleitoral. O Barroso ali foi... Ele estava do lado certo. E no mais recente da CPI da Covid, por exemplo, tá escrita com todas as letras na Constituição que uma minoria de 1/3 de uma casa legislativa tem poder para criar uma CPI. Só que não bastou estar escrito, né? Precisava de um juiz que tivesse coragem de dar uma ordem para isso. O Barroso teve. Talvez se não tivesse tido a CPI da Covid, a história, em termos de número de mortes, fosse outra, fosse pior ainda, né? Você imagina se não tivesse tido a CPI da Covid. Então, o Barroso tem decisões extremamente louváveis e que vão entrar para a história. E raramente eu vejo ele cometer erros quando nós estamos falando de liberdades de expressão e esse tipo de coisas que, não sei agora, né? Porque agora está numa vibe meio diferente, quando eles estão atacando o Supremo, vamos ver se a liberdade de expressão vai... Mas, enfim, ele tem de defesa desses direitos. Mas, sobre a Corte Warren nos Estados Unidos, eu iria sair com o Dworkin, entende? Olha, todos os argumentos que precisava para você declarar a inconstitucionalidade da segregação racial estavam na Constituição, sempre tiveram. Eles conviveram por 150 anos com aquela contradição, com aquela tensão absolutamente inadmissível de que você tem o direito para uns e o direito para outros. Eu estava vendo um livro maravilhoso essa semana, eu fiz até uma resenha desse livro, vai sair numa revista lá dos Estados Unidos chamada Jotville, uma revista de resenhas curtas, um livro do David Eisenhower, o Grande Arco da Legalidade, né? O título em inglês, The Long Arc of Legality. E o Eisenhower é interessante que a especialidade dele é sistemas autoritários, né? Ele já escreveu sobre o direito da África do Sul, do apartheid, sobre o direito nazista e sobre a Constituição de Weimar, já escreveu sobre Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, né, nos Estados Unidos, já escreveu sobre a ocupação de Israel no território palestino. Então ele diz, olha, tem essa tensão o tempo inteiro, e é uma tensão que só adquire validade jurídica quando você vitamina com mais violência ainda, entende? E essa tensão sempre te dá um argumento para você resistir a isso. De modo que eu não acho que Brown versus Board of Education precisa de ser uma decisão ativista para ser justificada. Porque essa tensão vai estar lá, os argumentos vão estar todos lá. Não são imaginários. Os argumentos, as pessoas falam muito, eu tenho meu grande amigo advogado, o Paulo Iotti, ele até não defende quando eu critico o Barroso, porque ele olha para essas decisões e ele vê que o Barroso tem coragem de dar, por exemplo, um casamento igualitário aqui no Brasil, ou o nome social e essas coisas. Eu respeito isso. Só que eu acho que esses argumentos estão todos lá e você não precisa do ativismo para isso, entende?
essa contradição já está presente, os princípios e os comprometimentos adotados pelo nosso sistema jurídico já estão todos lá. Você não deu, você não criou nada, né? É completamente diferente dessas decisões contra-legem que o Barroso dá, em que ele apela a algo misterioso, enfim, a uma ideologia mesmo. Eu acho que os casos mais marcantes são os casos de direito penal, porque se você olhar para a Constituição está dizendo exatamente o contrário. Que é o ponto fora da curva na discussão das liberdades Exato. individuais, né? E ele sabe disso. Ele quer mudar. Tanto é que quando ele começa a falar em direito penal, ele vem com a categoria da mutação constitucional, ele não vem com a categoria dos poderes, com a teoria dos poderes implícitos, entende? Então, num certo sentido, o Barroso é muito mais radical do que os juízes americanos da década de 60 e 50. Ele é muito mais ambicioso, sabe? E isso eu falo aqui do Barroso, mas você poderia servir para vários outros juízes, sabe? Isso foi a ideologia da Lava Jato. Assim, eu não tenho como deixar de falar da Lava Jato, eu vou falar minha vida inteira da Lava Jato, porque, inclusive, as reações... se você olhar, por exemplo, o julgamento do HC do Lula, em que se declarou a suspeição do Moro, olha o que acontece no voto. Mas não vê o voto escrito, não. Vê no YouTube. Um voto aos gritos, entende? E dizer, a corrupção está sendo julgada. Era o Moro contra a corrupção. Entende? A corrupção se vingou. O sujeito em julgamento parecia ser a corrupção. E o réu parecia ser o garantismo, sabe? É uma coisa assim estranha. Mas eu vejo isso com muita preocupação. Eu acho que os argumentos, as principais críticas que eu tenho a esse tipo de manifestação jurídica, de teoria e de prática, eu não escrevi ainda, sabe? Eu não digeri. Para eu escrever, eu teria que falar mais sobre a Lava Jato. Mas eu acho que o que eu apresentei já é suficientemente preocupante, sabe? E tem uma coisa, eu acho que falta um pouco, isso talvez não seja tão importante assim, para o público mais amplo, mas falta um pouco de rigor conceitual, e eu acho que falta de propósito, entende? Porque é meio libertador, assim, né? Se você está dentro de uma tradição, estou escrevendo a partir de autores liberais de uma tradição liberal, eu, de certa maneira, eu limito as minhas opções. Eu vou ter que trabalhar nessa tradição. A mesma coisa se eu fosse comunitarista ou se eu fosse um formalista, né? Sei lá, tipo Schauer, que está pensando num modelo de regras. Eu vou limitar as minhas opções, mas a maneira como o Barroso coloca esses 3 papéis, sem uma chavinha para você mudar de um papel de um outro, sem aquele interruptor ali, isso dá uma discricionariedade absoluta, né? Você tem um sistema em que o Raz até descreveu isso num dos livros agora, o grande filósofo Joseph Raz, né? Num dos primeiros livros dele, ele descreve isso, né? O que acontece num sistema que tem apenas uma regra jurídica, a regra de que você tem que consultar a justiça, né? As primeiras razões para você decidir. Às vezes, esse sistema não seria necessariamente arbitrário se o cara tivesse uma moralidade coerente. Ele vai encontrar os princípios todos coerentes. Mas ele seria qualquer coisa menos um sistema jurídico, porque você teria uma discricionariedade absoluta. Você nunca seria forçado a renunciar à sua própria interpretação para poder dar força a uma interpretação adotada pelo sistema jurídico. Eu acho que esse é o perigo, entende? É você ter um sistema em que o que está fazendo o trabalho interpretativo já não é mais o direito, mas um conjunto de convicções que podem ou não ser coerentes, entende? E isso tudo é muito perigoso, né? Tem uma cara de, às vezes, pode ter, né? Assumir uma cara, talvez a sua pior luz, de um tipo de pragmatismo completamente insuscetível de controle intelectual.
porque é um tipo de pragmatismo que é relativamente descompromissado com o passado, ou seja, com o passado no Sim. sentido de, né, um histórico de precedentes e de textos legislativos prévios, e que um pouco usa esse passado um pouco como convém, né? Se o passado é para mostrar que a gente tem uma tradição que precisa ser resgatada, então ele é bom. Se o passado é para mostrar que a gente é essencialmente corrompido do ponto de vista político, então ele é um passado que a gente não quer manter, mas com o qual a gente quer romper, né? É uma tradição, não no sentido de legitimação, mas de autorização de ruptura. E o que interessa é o futuro, é o que acontecerá dali para frente, o que vai acontecer com a sociedade brasileira a partir desta decisão e daquilo que esta decisão vai possibilitar. Só que o futuro é incerto, por definição, e eu não sei se o que vai acontecer é o que eu imagino que vai acontecer, né? E muitas vezes eu não sou nem aparelhado cognitivamente, intelectualmente, em termos de formação, para fazer um prognóstico bom do futuro, né? Economistas costumam treinar a vida inteira para conseguir fazer prognósticos sobre o futuro, sobre coisas muito limitadas e com frequência erram o tempo todo. E com frequência erram, nada contra. Mas é porque é difícil mesmo, né? Por isso que eu estudo história, eu só estudo quem já morreu. E não está lá, não está mais aqui para me desmentir. E mesmo sobre história a gente diverge, né? E a mesma coisa, ou sociólogos, né, que também tentam um pouco interpretar como as pessoas vão se comportar, mas em contextos muito limitados. Enfim, esses argumentos grandiosos sobre como decisões vão mudar a sociedade brasileira, eles podem parecer sedutores, mas eles não são controláveis. E esse é um grande problema, que é completamente diferente de um argumento de princípio, como você coloca, né? Porque tem coisas que precisam ser garantidas, independentemente de mudar a sociedade brasileira, por uma questão de justiça, apenas e tão somente, né? Como muitas das questões que a gente mencionou aqui. Você tocou num ponto assim que, de fato, qual é a melhor maneira de caracterizar isso, né? Até por uma coincidência, eu estava preparando agora de manhã, antes da gente começar essa entrevista, uma aula no curso que eu estou dando aqui na UFMG, junto com o Thiago Decá, sobre história da filosofia do direito no anglo-saxão no século XX. Até a gente estava trabalhando um livro muito bom do Gerald Postman sobre esse tema. E a gente estava trabalhando justamente a análise econômica do direito e o Posner. E eu acho que talvez seja o autor que mais se parece com o Barroso, sabe? Porque você tem uma... Às vezes ele fala de justiça, às vezes ele fala que a análise econômica do direito pode ser empregada porque as conclusões que caminham na direção da eficiência coincidem com as conclusões de teorias mais abstratas de justiça. Às vezes ele nega, ele diz que a justiça não tem nenhum trabalho a desempenhar. Às vezes ele vai para um pragmatismo que diz que qualquer teorização é desnecessária, porque o que importa é fazer o trabalho bem feito. E aí ele não define qual é o trabalho. Às vezes ele fala em consequências, mas ele nunca define as consequências. E isso acaba funcionando como uma espécie de carta branca que vai sendo manipulada livremente. E, de certa maneira, eu vejo no Barroso a mesma coisa, sabe? A análise econômica do direito aparece muito forte nas decisões dele. Um instrumentalismo, assim, tratar o direito sempre como um instrumento, sempre como uma espécie de martelo que você pode usar para qualquer coisa, né? É como se o único argumento e resposta que valesse, desculpa, Thomas, é o seguinte: leia a minha decisão e diga porque o mundo vai piorar. Se você não é capaz de ler a minha decisão e dizer que o mundo vai piorar por ela... E uma ausência de reflexão sobre algo do próprio pragmatismo. Assim, eu estou falando assim, eu tenho que falar com muito cuidado, porque eu sou professor de filosofia e direito. Não é um pragmatismo que a gente estuda na filosofia do Dewey, do Peirce, da Susan Haack, do Hilary Putnam, do Sellers, do Brandon. Não é esse pragmatismo, é um pragmatismo que tem a pretensão de não ser nada filosófico, entende? É um pragmatismo do Posner e do Fichte. O Fichte que acha que até o Hort
não é pragmatista o suficiente porque ele acredita em alguns princípios. Quer dizer, esse tipo de descompromisso com o princípio, né? Com um princípio, o Barroso negaria isso, que ele vai dizer que o argumento dele é fundado em princípios o tempo inteiro, mas porque ele entende princípios como metas que você pode ponderar para se livrar delas o tempo inteiro. Que você pode. Ele interpreta princípios sobre a ótica do Pareto na economia, que você vai medir a intensidade de restrição de um e outro. Ou seja, isso acaba funcionando como uma luva, né, se encaixando como uma luva para o tipo mais abstrato e perigoso de decisionismo que você pode encontrar. Né? Num momento em que ideologias autoritárias estão rondando. Né? Você já parou para pensar o que vai acontecer daqui a pouco? Você imagina se o presidente do TSE fosse o Cássio Nunes, e esse tipo de teoria sendo repetida o tempo todo pelas faculdades, pelos juízes, pelos outros ministros, pelos colegas. Como é que ia ficar o negócio? Então, eu acho que a gente vive um momento muito delicado. E não só o Barroso, tá? Mas eu digo a classe jurídica, o MP, principalmente, o judiciário, os acadêmicos, os advogados, ela tem que assumir um pouco de responsabilidade pelo que está acontecendo. Entende? Se não fossem os juristas, talvez não tivesse tido a Lava Jato. Entende? Isso precisa ser dito. E essas ideologias são muito sedutoras, principalmente porque não dá trabalho entendê-las. Né? Qualquer um que lê aquele texto, que não sabe nada de direito, que nunca se preocupou em estudar, ele lê aquilo ali e ele se sente empoderado. Ele se sente, não, eu vou resolver isso aqui. Né? E aí é muito... eu não sei se você percebe esse texto, esse artigo que você citou, que nós publicamos agora respondendo ao Barroso, foi um artigo que foi muito duro fazer e primeiro convencer os revisores da revista que o artigo era bom, porque eles tinham já estavam bem impressionados com o artigo do Barroso. Segundo, a gente tem que fazer um trabalho de ir em cada uma das fontes que o Barroso citava para poder dizer que não, isso dá um trabalho danado. Porque na mesma página ele cita um monte de autores e um monte de argumentos, entende? Na mesma página ele coloca 10 razões porque os juízes são mais capazes do que as cortes para decidir questões morais. Coloca todas na mesma página. E na nota de rodapé ele cita 5 ou 6 filósofos. Como é que você rebate isso? Você tem que gastar 15 páginas para separar cada uma das 5 ou 6 afirmações, e você tem que fazer um trabalho de formiguinha, de voltar lá e ler aqueles autores que ele citou, e citar várias vezes os autores que ele citou dizendo o contrário do que ele disse, para você desmentir. É um artigo que foi penoso fazer, tanto é que, na verdade, eu convidei 2 autores para escreverem junto comigo para fazer esse trabalho. Foi um artigo longo, um artigo que normalmente você faz um artigo de 40 páginas naquela letrinha do Journal lá, que não é das melhores, então acaba sendo um artigo longo, um artigo que tem que recensear uma literatura enorme. Por quê? Porque ele simplificou demais o argumento, então, para você rebater, você acaba tendo que assumir um ônibus, você acaba tendo que gastar um tempo enorme para poder fazer isso, entende? Thomas, queria te agradecer muito por ter compartilhado aqui sua leitura e seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Rafael. Foi uma espécie de, como é que eu posso dizer? Não vou dizer uma catarse, assim, mas uma espécie de alento, um alívio, a gente poder se expressar sobre coisas que me agonizam profundamente, que me deixam bastante receoso sobre o futuro, né? Do direito mesmo, da prática jurídica no Brasil. Baby, you just
just as welcome to my loving as the flowers is in May.